Nesta edição propomos conhecer algumas das inovações pedagógicas que estão a nascer em Cabo Verde, orientadas para uma verdadeira revolução no processo de ensino-aprendizagem. Neste programa, iremos ver como funcionam algumas das plataformas digitais de ensino, tais como o Escola. Vamos acompanhar os trabalhos do primeiro colóquio de iniciação à docência do Instituto Universitário de Educação, sob o lema de Saber Teórico, Reflexão, Crítica e Prática Docente, que decorreu na Escola de Formação de Professores do Mindelo. E terminaremos o programa com uma visita ao Departamento de Engenharia e Ciências do Mar, na UniCV, para conhecermos os simuladores recentemente inaugurados, destinados aos cursos ligados à formação de marítimos. As inovações pedagógicas que abordaremos neste programa são tanto tecnológicas, com base na aplicação das TIC, bem como institucionais. Todas as inovações visam, por um lado, aproximar o contexto da aprendizagem académica ao contexto da prática profissional, de modo que, no caso dos professores, eles possam sair da formação com um know-how, um saber fazer técnico e prático, aumentando as suas oportunidades pessoais de inserção profissional, ou seja, de empregabilidade, mas também de uma maior e mais rápida adaptação à profissão. O processo de formação tem que ser feito em interação. Tem que ser feito em interação entre a formação teórica e o contexto do trabalho. Todos os alunos, ao chegando ao fim, conhecem bem, já experimentaram, inclusive não só competências cognitivas, científicas, mas também emocionais. Porque, repara, uma pessoa pode dominar bem as teorias de educação, mas não conseguir estar numa sala de aula perante alunos, não ter paciência para lidar com crianças, por exemplo. Tudo isso tem que ser superado ao longo da formação. As tecnologias de informação e comunicação TIC ligadas à educação permitem não só aumentar o raio de ação prática educativa no tempo e no espaço, como também permite melhorar o desempenho desta com ganhos precisamente na prática educativa. Hoje em dia, formar professores nesse tempo que há uma nova juventude aberta às tecnologias de informação e, portanto, com acesso a muitos conhecimentos, a formação de professores exige, de facto, muito conhecimento. Conhecimento das disciplinas, conhecimento da arte de ensinar, da pedagogia, mas conhecimento também do contexto social. Tudo isso levou à ideia de que era preciso um novo perfil para o professor cabo-verdiano neste tempo. O ensino médio deixou de satisfazer. E daí essa aposta do governo no upgrade, na reconversão do perfil do professor de ensino básico ou do pré-escolar, formação superior, pós-secundária a todos os professores. E há também inovações tecnológicas, por exemplo, de outras formas de aprender, não apenas uma relação de contacto professor-aluno, mas aprender por mediação de videoaulas, de e-aulas. Então tudo isso visa a mesma coisa: melhorar, rentabilizar, racionalizar o processo pedagógico e dar ao seu formando competências de saber fazer. Começamos pelas inovações tecnológicas assentes nas TIC. Estas inovações, para serem viabilizadas, requerem antes de mais investimentos prévios na melhoria da acessibilidade e da conectividade. Fomos conhecer algumas plataformas digitais de ensino, nomeadamente o escola.gov.cv, concebida pelo Governo com base no conceito de recursos educativos abertos e com o intuito de criar e diversificar os conteúdos para a aprendizagem. A plataforma Escola destina-se a professores e estudantes do último ciclo de ensino secundário e início do ensino superior. O programa foi falar com a professora Olga Lima, que está a liderar o projeto Escola, centrado neste momento na produção de videoaulas, enquanto um recurso educativo aberto, acessível a partir do site escola.gov.cv. Trata-se de um projeto de colaboração entre o MESSI e o MED. Estamos a trabalhar neste momento com conteúdos que constituem um pré-requisito para os alunos que estão agora a ingressar para o ensino superior. Nomeadamente em que disciplinas? Nós começamos com a disciplina de matemática, por ser uma daquelas disciplinas com alta taxa de reprovação, mas o nosso objetivo é alargar para as outras áreas do saber. O projeto de concessão de videoaulas para a escola consiste em criar novas ferramentas de apoio ao ensino e aprendizagem das disciplinas de diversas áreas do saber, uma vez que nós estamos agora a viver numa era de novas tecnologias, até é uma forma até muito bonita de cativar os alunos. Estas aulas também vêm apoiar os professores
porque em vez de estarem a aprofundar, por exemplo, nas matérias que constituem um pré-requisito para os conteúdos que querem desenvolver principalmente, então acaba por poupar um bocadinho o trabalho do professor e facilita também aos alunos, porque eles vão ter várias oportunidades de verem e reverem os conteúdos às vezes que quiserem. Nesta fase inicial, nós começamos com 3 equipas de professores. 2 dessas equipas são formadas por professores do ensino secundário e esses professores estão a preparar as aulas relativamente aos conteúdos sobre as derivadas e sucessões. E a outra equipa é formada por professores da Universidade de Cabo Verde. Esses professores estão a preparar as aulas sobre a trigonometria. Para esta disciplina de matemática, utilizamos alguns softwares específicos, que têm a ver com a disciplina de matemática, e também, como temos uma equipa de técnicos de multimédia, também utilizam softwares específicos da área para a edição e montagem do vídeo. A equipa que nós temos agora na edição e montagem de aula é formada por um grupo de estagiários da Universidade de Aveiro, que são alunos que estão a terminar o curso de Comunicação e Multimédia. E nessa equipa também está uma professora de matemática a orientar e finalizar os vídeos. No nosso referencial, os eixos vão relacionar o espaço e o tempo de percurso do móvel. Suponhamos que a seguinte curva represente o seu movimento. Do ponto A até ao ponto B, o espaço percorrido pelo móvel corresponde à diferença entre as imagens de x e de A no eixo vertical, ou seja, é igual a f de x menos f de A. O tempo de percurso gasto corresponde à diferença entre as abscissas x e A no eixo horizontal, ou seja, x menos A. Apesar de haver já alguma resistência por parte de alguns docentes em trabalhar com essas ferramentas, já existe uma equipa considerável de professores interessados em conhecerem, em aprenderem essas metodologias e desenvolverem os seus conteúdos apoiando-se nessa ferramenta. Diga-nos como é que é feito esse tipo de trabalho, desde a concepção até à colocação online. O processo de concepção de uma videoaula consiste em 4 fases. Numa primeira fase, uma equipa de professores elabora o guião, suporte da videoaula, e com os conteúdos que querem que sejam abordados e a dinâmica da aula. Numa segunda fase, é feita um protótipo de baixa fidelidade. O que é que isto significa? Nós esboçamos o plano da aula e a dinâmica da aula, que é descrita no guião, produzida pelos professores, e digitamos também o texto suporte do vídeo. Na terceira fase, nós gravamos uma primeira versão da aula e os professores que construíram o guião vão avaliar, indicando algumas correções, alterações que acharem pertinentes para melhorar o vídeo. E, por último, na quarta fase, nós elaboramos um protótipo de alta fidelidade, que já é a gravação final da videoaula. O programa aproveitou a vinda do reitor Paulo Dias a Cabo Verde para conhecer o caso de Portugal e saber qual a importância das TIC no desenvolvimento da Universidade Aberta Portuguesa. Esta nossa experiência terá de ser obrigatoriamente transmitida às outras universidades. Estamos a fazê-lo no caso do território português e estamos a fazê-lo com um prazer redobrado no caso de Cabo Verde, particularmente porque a natureza geográfica, a natureza territorial de Cabo Verde obriga necessariamente a desenvolver um pensamento que esteja para além das limitações ou constrangimentos de natureza física. Sabemos que é um militante do ideário dos recursos educativos abertos e postos no espaço digital. Como é que esses recursos podem contribuir para dar uma maior acessibilidade aos conteúdos didáticos? Da melhor forma. Os recursos abertos são o futuro. O acesso à educação passa naturalmente por ter também este acesso a recursos, a promover a produção destes mesmos recursos com qualidade, mas pensar sobretudo numa sociedade em rede, e nós somos uma sociedade em rede, vivemos numa sociedade digital, portanto vivemos numa globalização do desenvolvimento dos cenários de aprendizagem e construção do conhecimento. Portanto, nesta sociedade em rede, naturalmente os recursos têm que ser partilhados, têm que ser abertos.
têm que ser abertos, porque aquilo que promovemos cada vez mais e de uma forma intensiva é o acesso de qualquer cidadão ao conhecimento e o acesso aos cenários de aprendizagem. Para isso, temos que trabalhar com recursos abertos. E esses conteúdos podem ser autónomos ou existe também algum módulo presencial? Sabe que a aprendizagem é feita muito em discussão com os nossos pares. Nós aprendemos expondo as nossas representações de conhecimento aos outros. Aquilo que eu sei sobre um dado tema é aquilo que eu estou a contar. E o que eu estou a contar é uma forma de eu também verbalizar e a partir daí reorganizar as minhas ideias, mas sobretudo tornar num objeto que pode ser passível de interpretação por outros pares e ao sofrer esses comentários vai ficar enriquecido. Portanto, a aprendizagem é um processo individual, mas é também um processo coletivo. A juventude está cada vez mais fascinada por conteúdos interativos. Como tornar esses conteúdos didáticos tão interessantes que possam cativar e, portanto, trazer essa franja da população para o ensino à distância? É simples. É adotar as estratégias dos conteúdos interativos, dos jogos na área do ensino. Naturalmente, o ensino não tem que ser uma coisa fria e enfadonha. O ensino tem e deve ter e deve procurar criar ambientes que sejam extremamente ricos, tal como os outros, a que me refere, a juventude está mais habituada a utilizar, e a área dos jogos educativos é uma área, por exemplo, que tem vindo a trabalhar de uma forma muito forte este domínio. Aquilo que nós queremos é criar cenários de educação que sejam ricos visualmente, ricos em termos de informação, ricos em termos de interação, que permitam a interação social entre os pares e que permitam a interação com os conteúdos. Portanto, não é, eu diria, se me permite, que a educação à distância ou o ensino não presencial não passa por colocar um PDF de um manual na plataforma de trabalho. Pelo contrário, isso não é ensino à distância. E isso é contribuir para um erro e para uma falta de qualidade. Aquilo que queremos, sim, é construir cenários que são desenhados exclusivamente para promover o desenvolvimento das aprendizagens, para promover o desenvolvimento das representações de conhecimento, no quadro de uma sociedade em rede que leva também a pensar que o conhecimento é organizado em rede. Por estarmos aqui em Cabo Verde, conhecemos mais ou menos a nossa realidade e conseguimos adaptar os conteúdos, mesmo a nível de aplicação prática, conseguimos adaptar às nossas realidades. Então, acreditamos que conseguimos chegar mais perto dos alunos e fazer com que eles consigam perceber as coisas da melhor forma. E no que toca à introdução de recursos como redes sociais, Facebook, etc.? Naturalmente são sistemas que fazem parte da nossa sociedade contemporânea. Uma rede social não pode ser observada fora deste contexto. Dependemos das redes sociais hoje, como noutros tempos dependeríamos de outros sistemas de comunicação. A rede social é um sistema natural de comunicação que deve ser integrado nas práticas educativas e já o é. Há numerosos estudos que utilizam as redes sociais, avaliam o potencial das redes sociais e há já um conjunto de práticas educativas que se desenvolvem a partir do conceito de rede social. E a rede social começa pelo Facebook e continua com outras aplicações, não tem que ficar limitado ao Facebook. É o conceito que está aqui que é determinante. E repare que se entendemos que a aprendizagem é um processo social também, não só cognitivo, mas social, ele depende de uma rede social. As instituições de ensino têm estado cada vez mais a apropriar-se das inovações tecnológicas. Se no plano estratégico para a educação se afirma que é necessário capacitar para inovar, uma vez que a capacidade de inovação é a riqueza das nações, no sistema educativo torna-se necessário inverter este slogan e dizer: é preciso inovar para capacitar. Se as inovações são muito importantes em todos os setores de atividade, são ainda mais importantes na educação, porque é, como se sabe, um setor primordial com efeitos transversais a toda a sociedade. Se até agora Cabo Verde tem conseguido superar as etapas no processo de desenvolvimento, e se hoje o país está em condições de enfrentar os desafios de futuro, é graças ao investimento que os sucessivos governos fizeram na educação. Podemos dizer que em Cabo Verde já temos um novo perfil do professor? Estamos a ter, né? Como sabe, isso são processos e mesmo a formação superior, os novos vão entrar já para a formação superior, mas aqueles que estão a trabalhar e que fizeram formação média estão a fazer a sua reconversão acedendo aos complementos de licenciatura portanto, são processos. Repare, com os enfermeiros aconteceu o mesmo.
em 2008, havia 7 enfermeiros licenciados no país, né? Hoje estão para cima de 300. Significa que houve uma aposta na reconversão do perfil. E estamos a fazer agora com os professores e com os jornalistas. Portanto, esse é o papel do ensino superior. Não só a formação inicial, mas formação daqueles que já têm formação, mas que precisam fazer o upgrade, que precisam fazer o realinhamento. E essa é uma outra dimensão, que normalmente as pessoas não veem. O ensino superior para jovens que acabam 12º, não. O ensino superior para o trabalhador, que na sua juventude não teve acesso a um determinado nível de formação, mas que pode voltar à escola. A sociedade do conhecimento exige formação ao longo da vida, né? E as pessoas ao longo da sua trajetória profissional entram e saem várias vezes das instituições de ensino superior. Longe o tempo em que bastava ter uma formação superior para ser professor. Longe o tempo em que o diploma valia por si. Hoje, na formação de professores, nós precisamos de especialização. Mas apesar do sucesso alcançado até então em matéria educativa, o país confronta-se agora com novas metas e desafios tais como aumentar a rentabilidade do processo ensino-aprendizagem, reduzindo consequentemente o insucesso escolar e elevando o desempenho dos estudantes cabo-verdianos. Pois, tudo isso visa o quê? Aumentar a rentabilidade do processo de formação e dar competências e melhor desempenho aos nossos futuros profissionais. Antigamente você apresentava o seu diploma e as pessoas viam o seu diploma e era garantia. Hoje em dia as pessoas querem saber o que sabe fazer. O saber fazer tornou-se central. E, portanto, nós o que queremos é que em diversas áreas, na formação de professores, de enfermeiros, de engenheiros, de marítimos, tenhamos um processo formativo que testa a experiência, o saber fazer e que treina, baseado no treino. A inovação na sociedade advém do empoderamento das populações através do conhecimento ou da educação. Assim sendo, os professores são claramente os responsáveis para a realização deste imperativo. Ter bons professores no ensino básico é reconhecidamente uma das bases da futura qualidade do sistema educativo no seu conjunto. O desafio maior consiste em como formar melhor os professores e, neste particular, a metodologia ação-pesquisa parece ser uma das vias. Com o IUE, estamos a divulgar agora aqui no colóquio, também é aprender a ser professor sendo, em parte, treinando, não apenas estudando livros, repetindo teorias, mas o engenheiro a mesma coisa. E pode-me dizer, não é fácil. Não é. Formar professores nesse regime implica ter escolas básicas de referência. O programa esteve em diferentes instituições a conhecer as apostas em inovações pedagógicas, que se espera que venham a contribuir para elevar o nível no nosso setor educativo e desafiar os cânones tradicionais no que toca ao ensino em Cabo Verde. Fomos acompanhar o primeiro colóquio de iniciação à docência do Instituto Universitário de Educação, que aconteceu sob o lema Saber Teórico, Reflexão Crítica e Prática Docente, cujos trabalhos decorreram na Escola de Formação de Professores do Mindelo. O programa de iniciação à docência do IUE é um programa de valorização da formação de professores do ensino básico. É um programa que busca a articulação entre a educação básica e a educação superior, o ensino básico e o ensino superior. E é um programa que busca melhorar o modelo de formação de professores, ou seja, que leva que os professores tenham a formação teórica, a formação científica nas escolas de formação, mas ao mesmo tempo tenham imersão, tenham aproximação, tenham apropriação do contexto, da realidade da sala de aula. Portanto, é um programa que obriga as pessoas, que leva as pessoas a desenvolverem a iniciação à investigação, a iniciação à pesquisa, a produção de conhecimentos, ao invés da lógica apenas da lecionação. A realização deste colóquio é também um pouco partilhar com a comunidade da escola aquilo que aconteceu no Brasil, já que foi um grupo restrito da escola que lá esteve, e nessa perspectiva permitir que todos partilhem dessa experiência e desse conhecimento. Eu acho que é um programa interessante porque
temos visto muitos professores que entram na qualidade de docência sem nenhuma formação inicial. E este programa veio trazer formação pertinente para os professores e capacita os professores de uma forma geral de todos os aspectos que é necessário para que um professor exerça a sua docência com qualidade. E que resultados é que espera deste colóquio? Este colóquio, nós estamos a iniciar o programa. Nós estamos a lançar as sementes para a edificação do Programa Nacional de Iniciação à Docência. E neste aspecto nós contamos com a colaboração da CAPES, que já tem uma larga experiência e que está disponível para nos ajudar na edificação deste programa. Faz todo o sentido um programa cabo-verdiano de iniciação à docência? Faz todo o sentido porque não se trata de copiar modelos, não se trata, digamos, de trazer aquilo que se faz fora, no caso do Brasil, mas de repensar no contexto cabo-verdiano. Daí que, para ter sucesso, o programa tem que ter, naturalmente, o timbre cabo-verdiano tem que ter a especificidade, a particularidade, não é, de Cabo Verde. Nós temos também a Escola de Formação dos Professores, mas realmente, nesta perspectiva, não. O que é muito bom realmente ligar a parte teórica e a parte prática na sala. Porque muitas das vezes nós acabamos de sair de uma formação, formamos teoricamente e quando chegamos à realidade, à execução daquilo que nós aprendemos, acabamos por perceber que falta muita coisa ou por vezes nós não temos a vocação. Então, esta iniciação permite precisamente que a pessoa a formar conheça realmente a realidade com que vai viver no futuro. E isso é extremamente bom, cria a motivação, leva com que a pessoa se conheça a si, se realmente pode ou não pode fazer aquilo que, entretanto, propôs na sua vida fazer. Por isso mesmo é extremamente importante este programa. Já existem escolas que permitam que os professores aprendam com a prática dos que já estão a exercer? Por isso é que tivemos aqui e que temos neste colóquio participação das escolas cooperantes, das escolas parceiras. Escolas onde já desde o ano passado, ou desde já algum tempo, os estudantes do Instituto Universitário da Educação, que neste caso são também professores, vêm realizando a sua prática. Só que vamos, com este programa, ao invés de deixar a prática para o fim do ciclo, nós vamos iniciar já com a imersão, com a integração dos licenciados, candidatos, dos formandos, né, no contexto da sala de aula. Não há melhoria do sistema educativo, dos resultados da aprendizagem, sem uma boa formação de docentes. O que são os simuladores e qual o seu papel na aprendizagem da náutica? Os simuladores são, antes de mais, uma estratégia de aproximação da realidade virtual ao contexto académico da navegação marítima. Esta tecnologia permite que a relação ensino-aprendizagem não fique tributária da presença de alunos e professores no mesmo tempo e no mesmo espaço, e permite aprender, após algumas horas de navegação em simuladores, aquilo que se poderia levar vários anos a aprender num barco real. Os alunos podem passar em diversos tipos de navios. Na vida prática poderá ir num só. É uma oportunidade e sem os simuladores ele não teria. Nunca conseguiria, durante toda a vida, passar em todos os tipos de navios que existem para fazer estas práticas. E com os simuladores, graças a Deus. Isso facilita também a vida em termos da manhã ele quer mudar de um navio para outro, portanto ele não fica com receio de ter que familiarizar com uma nova instalação. Portanto, já tem uma ideia dos simuladores, como é aquela instalação. Vai fisicamente, sim, familiarizar com a nova instalação, mas de uma forma geral já está familiarizado com o funcionamento daquela instalação. Quais serão os impactos desse investimento para o país? Um marítimo bem formado e que, por ser bem formado, é um marítimo competitivo, que ao sair da escola está pronto para entrar num navio, porque não estranha nada.
porque já brincou com esse navio num simulador. Um marítimo que é capaz de se inserir no mercado internacional, que é competitivo, mas não como antes, que íamos, com toda a dignidade, evidentemente, para profissões mais baixas na cadeia hierárquica das profissões do navio, né? Íamos para lavar porão, para cozinhar, etc. Mas agora queremos também ir para o oficialato, novos cargos nessa cadeia hierárquica do navio. Trata-se de um instrumento pedagógico de grande valia. O programa foi visitar a UniCV para conhecermos os simuladores inaugurados recentemente para os cursos ligados à formação de marítimos e aproveitamos para conhecer de perto as potencialidades desse instrumento. Por vezes você termina o curso na escola, mas começa a praticar no navio, vai ficar ali meses no navio e possivelmente anos e nunca ia andar no navio tanque. Está vendo? Quando você pode já desde daqui simular, portanto, que está trabalhando no navio TAM e simular toda a sua instalação para o professor, tanto nesse navio TAM como no navio Ro-Ro de passageiro. O resto é similar em todos os outros navios, portanto, isso já facilita. Com a vantagem de nos navios tanques termos ainda os sistemas de carga, que possivelmente mais tarde teremos que acrescentar mais digamos, um upgrade só para a simulação de cargas de navios petrolíferos. Essa é a vantagem de termos esse tipo de simulador, que poderemos fazer upgrades de tempo em tempo, ou seja, acrescentando mais qualquer coisa. Se fosse uma instalação real, daqui a alguns anos tínhamos de dizer, não, vamos ter que retirar essa instalação e colocar outra. Portanto, para um país como o nosso, penso que é mais rentável ter uma instalação do tipo que podemos ir fazendo upgrades pontuais. Eu vou lançar a máquina, eu vou lançar o exercício, nesse caso, no focinho. Para comunicar lá para cima, por exemplo, se alguém estivesse lá em cima, eu colocaria num e o Daniel, eu poderia fazer isso. Alô? Então passar ali para falar. Fala com ele, tem que pressionar aqui. Estou? E eu posso, nesse momento, o aluno que está ali pode mexer, mas se eu quiser, ele poderia vir aqui no sistema e vir aqui fechar-lhe uma válvula, por exemplo. E depois, vamos supor que eu fechei essa válvula, e depois eu devolveria o comando para ele. A grande inovação da navegação nos últimos anos, também o grande desafio aqui do departamento neste momento, portanto, a formação de todos os marítimos que estão portanto, em serviço neste momento, portanto, estão a servir a bordo dos navios, e aos nossos alunos também que estão a sair agora, vamos ter uma turma de 4º ano que vai ser agora, já estão a ter aulas de formação de carta eletrónica. Portanto, em 2018, todos a carta de papel vai desaparecer, não é? Portanto, todos os navios terão que ter a carta eletrónica. O mais tardar, na segunda semana de janeiro, teremos no início o primeiro curso de formação de manipulação da carta eletrónica. Aqui, portanto, tem o controle do navio, a ideia da grande inovação também dos navios neste momento, portanto, a ponte integrada, o controle do navio, a girobússola, portanto, o GPS, o controle da máquina, aqui o leme, portanto, aqui tudo em termos de PC. Aqui temos também outro grande desafio também por parte hoje em dia no mar, portanto, o uso do radar e do ARPA. Nós simulamos os cenários mais difíceis possíveis, não é? Os alunos terão que dar resposta, portanto, em tempo real, como se fosse a bordo. Aqui temos um ambiente, portanto, o aluno vai manobrando o navio, além dos instrumentos, tem também, portanto, a vista panorâmica, portanto, daquilo que ele vê à sua frente. Portanto, podem estar a fazer o mesmo exercício e também exercícios separados. Exatamente. Podemos pôr o mesmo exercício para todos, criar o mesmo cenário para todos. Mas a parte muito interessante também é colocar os alunos, cada um no seu navio, portanto, interagindo uns com os outros. Portanto, é muito interessante, portanto, ver a reação dos alunos uns com os outros. Portanto, em situações, por exemplo, de anticolisão, portanto, de manobra de navios, os alunos reagem e não sabem, né, que estão reagindo com outro colega. E quais são os tipos de manobra que se pode fazer aqui? Portanto, desde a atracação, manobras de atracação, navegação em águas restritas, anticolisão,
a parte, como eu disse, o planeamento das rotas, o planeamento e a monitorização das rotas, portanto, via carta eletrónica. Podemos ver, portanto, em tempo real, aquilo que o aluno geralmente aprendia a bordo, podemos fazer aqui com um realismo muito grande. E as condições dos esportes também coincidem, são reais? São reais, coincidem-se. Temos 30 áreas, escolhemos as áreas mais significativas, portanto, desde o canal inglês, que é uma área com muito tráfego, o Strait de Dover, uma área muito com um tráfego imenso. Os alunos terão que saber usar, portanto, como poderá ver aqui no exemplo, as zonas de separação de tráfego, entrar, atravessar, etc. Portanto, com um realismo também, como eu disse, muito grande. Poderemos também controlar o tráfego e criar graus de dificuldade conforme o avanço dos alunos? Podemos criar desde os exercícios mais fáceis, portanto, com praticamente um navio ou dois. Podemos criar cenários que na prática muitas vezes são difíceis de encontrar, mas que dá ao aluno, portanto, aquele traquejo que ele irá encontrar mais tarde na vida real. Temos 25 navios, podemos manobrar, desde um pequeno navio de pesca a um navio pequeno da guarda costeira, portanto, ao ferry, o navio, por exemplo, parecido com o Liberdade, nós temos aí, os ferry boats, até um VLCC, portanto, um petroleiro gigante, podemos manobrar aqui, é um granuleiro. Portanto, em termos de resposta, portanto, para quem entende um pouco de manobra, portanto, é muito diferente manobrar um navio, um petroleiro, a manobrar um navio como o Liberdade. São duas coisas completamente diferentes. E o aluno sentirá isso aqui na prática. Em certa medida, nós não fazemos distinção. Os alunos terão que manobrar todos os tipos de navios que nós temos aqui. Quantas horas são necessárias de simulador durante o curso? Portanto, temos duas disciplinas no curso de navegação, no curso de pilotagem, simulador de navegação 1 e simulador de navegação 2. Portanto, as duas disciplinas com carga horária de 6 horas cada uma. São muitas horas, mas vamos ter brevemente, dentro de poucos dias, deverão vir aqui os técnicos instalar as áreas de Cabo Verde, o Porto de Mindelo, portanto, o Porto Grande, o Porto de Santo Antão, o Porto da Praia, o Porto de Palmeiras e o Porto também da Ilha do Fogo. Portanto, teremos aqui, os nossos alunos poderão entrar, manobrar nas baías e atracar nos queixos, portanto, desses portos. Os alunos têm, portanto, sem dúvida aqui, da escola, saem daqui com uma componente informática bastante boa neste momento. Portanto, se a gente olhar hoje em dia, como poderá ver aí no simulador ali, o ponto de comando hoje em dia, portanto, são imensos computadores, portanto, que o aluno tem que aprender a controlar, desde, portanto, aqui a carta eletrónica, o uso do radar e o ARPA, portanto, não é mais do que um radar automatizado, como também os aparelhos de comunicação também. 36 nós. Comprimento 40 metros, boca 10 metros, calado, portanto, 1,9. Portanto, é um navio parecido com Liberdade e Crioula que temos cá. É a Liberdade que temos aí, exatamente. É um navio muito parecido, exatamente, Fast Ferry. Portanto, aqui temos o ponto de comando, o radar A. Aqui são os instrumentos do navio, a girobússola, os comandos da máquina. Aqui temos outra vez também a carta eletrónica. Portanto, o navio está aqui, estamos no porto de Dover, portanto, no terminal de Dover, no terminal de ferries. Portanto, temos que arrancar a máquina. Arrancamos a máquina. Portanto, este simulador é para os oficiais de ponto, não é? Oficiais de ponto. A máquina, não sei se já viu, já arrancou. Podemos sair com o navio aí na saída do porto. Portanto, poderá ver, a velocidade vai aumentando devagar. Estamos indo dentro do porto. Podemos monitorar toda a viagem aqui. A rota traçada, portanto, o exercício feito pelos alunos da UFMA. Estamos a sair após alterar as velocidades. Evitar as colisões.
Digamos que se pôr da rota por causa de por evitar que as navios perdas estão em operações ilegais. Podemos aumentar um pouco o tempo do mais. Oh, que isso? Pensa dentro do barco. Começa a variar. Viu o tempo mais grosso, né? Que é balaço. Portanto, podemos, o Vicente, aqui a grande inovação dos últimos anos, monitorar toda a viagem, portanto, ao tempo, o vento, informações do vento, a profundidade, portanto, do mar, abaixo da superfície da água, portanto, a sonda, informações da girobússola, da agulha magnética, portanto, do rumo real que o navio está a seguir, da velocidade também real do navio, portanto, nesse painel aqui. Aqui podemos ver os parâmetros do movimento do navio. Se o navio está a cair por um lado, para este agora, por exemplo, nesse momento, a luz verde está acesa, o navio está a guiar.